noite, pessoal. A gente tá começando mais uma semana. Desculpa eu não ter podido mandar o vídeo ontem, mas ontem foi bem difícil, bem complicado. Tô trabalhando desde sábado e hoje já é terça. Continuo trabalhando. Só vou ter folga se eu não conseguir trocar o plantão de amanhã, só quinta-feira. Que amanhã eu vou para o Cedro, né? Mas hoje a gente vai falar de um assunto assim um pouco mais leve, né? Algumas coisas só para que vocês tenham um certo conhecimento. Eu vou passar uma atividade de pesquisa para que vocês me enviem. Eu queria que vocês entrassem em contato com o Silvinho e combinassem o dia da prova, se vocês querem sábado, porque domingo vai ser aula prática, né? Ela já está organizando. Se a gente faz no sábado, ou se vocês preferem que eu faça na segunda, tá certo? Aí vocês vêm, porque eu sei que é muito assunto, então o que for melhor para vocês, tá bom? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre medicamentos mais usados em pediatria, né? É um grande gargalo é a pediatria, porque as medicações elas são pouquinhas, né? A gente quando vai administrar, eu digo às meninas que eu não gosto de pediatria porque tem muito tiquinho. Mas quem tem perfil de cuidar de criança é uma área assim extremamente boa, muito carente também, tá? Porque eu digo muito, não é só a criança que a gente tá tendo, a gente tá tendo a criança, o pai e a mãe, né? A avô e a avó e quem vem junto, tá bom? Então, deixa eu só olhar se tá gravando, tá? Então vamos lá. E como sempre, né, aparecendo minhas mensagens, porque eu não posso desligar esse WhatsApp. Recebo muita mensagem, pergunta, aí eu tenho que acabar às vezes respondendo, tá bom? E como eu tô de plantão, né, as meninas podem me chamar. Bom, então em relação às medicações pediátricas, a gente tem algumas considerações para fazer com os pacientes pediátricos, né? Primeiramente, utilizar a medicação apenas se for realmente necessário. Tá? A gente não tem que ficar entupindo nossos filhos de medicação. Lembrar que quanto maior o número de substâncias utilizadas, né, nas crianças, maior os riscos de interações, a gente lembra dos sinergismos, dos antagonismos, e vai somar mais ainda os efeitos, né, que a gente, como a criança está iniciando agora o uso da medicação, a gente não sabe o que é alérgico. Sempre avaliar as condições econômicas do paciente, né, ver se o paciente vai ter, no caso a gente que prescreve, se vai ter condição de comprar aquela medicação. Avaliar sempre a questão da faixa etária, né, tem medicações que são só para crianças acima de 6 quilos, tem medicações que só é para crianças a partir de 2 anos, a partir de 1 ano, então a gente sempre tem que ver isso aí, sempre ler a bula, né? Atentar sempre às interações medicamentosas e sempre ver o melhor horário, né? Não vamos acordar a criança de madrugada para tomar um xarope, tá bom? Então a gente sempre tem que ver isso. Em relação às receitas, né? Quando vocês pegarem as receitas, tem que ver se essa lista está legível, que é muito difícil o médico escrever legível, né? A gente não pode estar usando sigla, tá? Então, se vocês forem dar uma orientação, se tiver alguma sigla lá, vocês orientam, mas a gente não pode estar fazendo sigla. Sempre a gente tem que colocar essa apresentação, as miligramas por ml, e explicar na receita sempre as vias de administração, intervalo de dose. Eu sempre coloco horário, pergunto que hora a criança acorda e tento aprazar no horário que ela esteja acordada. E a gente sempre tem que perguntar, porque assim, normalmente quem entrega as receitas aqui é o técnico de enfermagem que entrega às mães. Então sempre pergunto se a mãe entendeu e peça pra ela repetir, tá bom? Dentro do consultório não, quem entrega é o médico, mas nas altas das internações são as técnicas que entregam. Ver a questão das vias de administração, né? Nunca administrar medicamento sem rótulo. Chegar a alguma injeção, você vê que não tem um lacre, ou que o rótulo tá borrado, não dá pra ler, não faça, pelo amor de Deus. E ver a história da validade também, né? Medicação vencida faz mal sim, tá, gente? Essa história aqui não faz mal não, faz sim. Nunca permitir a criança, nunca mentir para a criança sobre os procedimentos, mesmo que dolorosos. Então, aquela história, não é injeção não, eu não minto, tá, meu povo? Não, eu digo sempre que é igual uma picadinha de uma abelha, minha frasezinha aqui. Mas eu não costumo mentir, até porque as crianças criam um certo receio em relação a gente. Então, não minto. Não amedrontar ou ameaçar as crianças na hora de medicação. Dizer, se não tomar esse remédio, vai tomar injeção. Também não pode, tá bom? Porque as crianças crescem com esses traumas. Então, eu vou falar algumas medicações para que vocês aprendam. Eu sei que não é assim muito da alçada de vocês, mas é importante, porque às vezes a gente está em casa e alguém pergunta a gente sobre aquilo e a gente, como profissional de saúde, né, tem que ter um certo entendimento. Então, em relação aos analgésicos, que são medicações para dor, e os antitérmicos, que são medicações para a febre. A gente tem o acetomifén, aí a apresentação dele é de 10 a 15 miligramas por quilo dose, a gente faz de 6 em 6 horas.
vem em gotas, vem em suspensão, vem em comprimido e comprimido mastigável. A gente não usa no período neonatal, que eu acho que vocês não viram da saúde da criança, mas é um período que vai até 28 dias, tá bom? A gente não usa, devido aos riscos. A dipirona, né? A dipirona, 15 mg por quilo dose, também de 6 em 6 horas. A apresentação também tem gota, suspensão, tem supositório de dipirona, para quem não sabe, comprimido e tem injetável, né? Também a gente tem cautela para usar. Normalmente a gente só faz em criança a partir de 3 meses, tá certo? Devido aos riscos. Não são muitos, mas a gente evita muito. A gente até 3 meses faz o paracetamol. Depois de 3 meses é que a gente começa a fazer a dipirona, tá? O ibuprofeno, né? O ibuprofeno, ele também é na classe do analgésico e antitérmico, mas o efeito dele é mais analgésico que antitérmico. A dose é de 5 a 10 mg por quilo dose. Não sei se vocês estão percebendo aí, ó. Todas as medicações de criança é pelo peso, então não dá para atender criança sem saber o peso, tá? Eu sempre faço de 8 em 8, mas pode ser feito até de 6 em 6 horas. Tem gotas, tem suspensão e tem comprimido. Nunca a gente faz para menor de 6 meses, tá? Eu não faço ibuprofeno para crianças menores de 6 meses. Bom, aí falando de algumas patologias que são comuns na infância, como a asma, né? A asma, ela causa uma inflamação no alvéolo, tem esse estímulo inflamatório, as vias aéreas vão ficar inflamadas, e quando ela fica inflamada, ela fica inchada, é demasiado, e quando ela fica demasiado, o ar não passa, por isso que a pessoa fica tipo apitando, fica falando uma bolinha de açúcar, a gente chama isso de sibilos, tá bom? Esses são os sintomas da asma. Qual é a terapêutica da asma? Questão do ambiente, né? Tem muita gente que desencadeia asma por causa de pólen, de poeira. E a gente faz uso de anti-inflamatórios. Normalmente a gente usa corticoides para desinflamar e desinchar para que o ar passe. E nos sintomas, né, da asma mesmo, desse sibilo, a gente faz os broncodilatadores. Bronco, dos brônquios, dilatadores para dilatar. Então, para abrir o brônquio. Então, quais são os broncodilatadores? A gente tem o salbutamol, que a gente chama de aerolim. Isso aí que a criança está usando, a gente chama de espaçador, tá? Ele melhora a absorção. Então, existe a dose de 100, de 200, que a gente pode fazer de 20 em 20 minutos. Normalmente, eu faço em criança 2 puff, que a gente chama, que é o sprayzinho, né? De 20 em 20 minutos, a gente normalmente faz até 3 doses, quando a criança está em crise, tá certo? E os efeitos colaterais, né? Como o próprio nome, a gente sabe, o salbutamol dá taquicardia, tá certo? Mesma coisa que o Berotec faz, em menor quantidade, mas também dá taquicardia. Então tá aí, ó, criança com espaçador. A gente tem usado demais no Covid, tá, gente? O aerolim com espaçador, porque as crianças apresentam muito, não só criança como adulto também, né? Apresentam muito desconforto respiratório. Tem também os broncodilatadores na nebulização. Agora, nesse momento que a gente está vivendo de Covid, a gente não pode nebulizar paciente porque dispersa os aerossóis e o vírus pode se dispersar e você contaminar a equipe. Mas existe também as nebulizações. Aí a gente usa o fenoterol também, que é um broncodilatador, né? Aí ele tem gota, xarope, aerossol e comprimido. Normalmente é uma gota para cada 3 quilos, né? Então, no mínimo você faz 3 gotas e no máximo você pode fazer 10, porque também ele vai dar bradicardia. A gente coloca sempre com soro fisiológico e não tem essa história de tempo, 10 minutos, não, é até secar, tá bom? Tem que ter cuidado para não fazer vários broncodilatadores juntos, porque aí corre o risco de você causar uma taquicardia bem mais severa, né? Eu acho que eu já vi um caso na TV de que em determinado hospital se fez uma dose alta e quando trocou o plantão não tinha checado, nem tinha dito, foi feito novamente e a criança teve uma parada por conta do famoso Berotec, né? Que é o fenoterol, tá certo? Aqui era para ter uma foto, mas eu não consegui acessar. Tem a prednisolona também, que a gente faz de 1 a 2 mg por quilo dia. É dose única, ou de 12 em 12 horas, mas normalmente a gente faz dose única de manhã, que é o melhor horário para fazer corticoide. Tem tanto em solução oral como comprimido, mas normalmente criança a gente faz oral, né? Os maiorzinhos é que dá para fazer comprimido. Prednisona, dexametasona e hidrocortisona. Em ambiente hospitalar, a gente faz muita dexa e hidrocortisona. É uma das coisas que a gente usa no Covid, tá certo? Tem ainda o corticoide de spray nasal, né? Aí a gente tem essas composições, blecometasona, que é o Flenil, fluticasona, budesonida, que é o Noex, triacinolona, mometasona, todas essas medicações são corticoides de spray nasal, tá?
Esse nome é difícil. Os antihistamínicos são medicações antialérgicas. Normalmente as crianças que às vezes têm crise asmática é por conta de algum alérgeno. Então a gente faz também os antihistamínicos. Eu não sei ler esse nome. Dextroclorferinamina. Pronto. Não, eles são causam muita sonolência, tá? A maioria dos antihistamínicos são antihistamínicos que dão muita sonolência. Então, assim, é muito ruim fazer em criança que estuda, porque ele passa o dia sonolento. A dose é de 0,15 mg por quilo dia, a gente faz também de 6 em 6 horas, tanto tem suspensão como tem comprimido. A maioria dos efeitos colaterais mesmo é a questão da sonolência e também ele é hipotensor. Aí a gente tem ainda desloratadina, cetirizina e as associações. Tem desloratadina com cetirizina, com desclorferinamina e a gente tem várias associações, tá? Mas antihistamínico, eu gosto muito do hidroxizina, porque ele causa menos sonolência. Os antihistamínicos que a gente usa muito para esse paciente com rinite, que espirra demais. Eu tomo muito cetirizina, porque eu espirro demais de manhãzinha cedo. Os antieméricos, que são medicações para vômito. O deminidrato, que é o Dramin, o famoso Dramin, também causa muita sonolência, né? A gente tem ele gotas e ampolas, e a dose é 1,5 mg por quilo dia. Pode fazer de 6 em 6 horas, mas como causa muita sonolência, eu normalmente passo de 8 em 8. Aí tem outros, tem o metoclopramida, mas eu não faço em criança, eu faço em maiores de 18 anos, tem a bromoprida também e tem a andracetona, que aí eu faço em criança, mas o Dramin sempre é a escolha, tá? Antiparasitários, né, que são para medicações para crianças que apresentam verminose. Tem o mebendazol, né, que a dose é de 100 mg, a gente faz 2 vezes ao dia por 3 dias consecutivos. Normalmente pode esperar uma semana e repetir. A apresentação a gente tem solução oral e comprimido. Existem algumas interações medicamentosas dos antiparasitários e a questão da dose, né, vai depender do parasita. Por isso que a gente só pode fazer antiparasitário com exame de fezes. Não dá para fazer parasitário de rotina sem ter certeza da verminose. Até porque tem um estudo que mostra que o uso inapropriado de parasitário pode dar uma doença chamada de síndrome do intestino irritável na vida adulta. Então, aquela história de fazer parasitário sem comprovação de verminose não é mais adequado. Porque antigamente acho que a gente tomava de 6 em 6 meses quando era pequeno. Tem o albendazol também, de 400 mg dose única, que a gente usa na giardíase. E em outras verminoses. Ele pode tanto ser em suspensão oral, que é uns flaconetezinhos, ou comprimido. Eu acho que esse é o que distribui nas escolas, quando a gente está fazendo campanha de hanseníase. Hoje em dia a gente está usando muito antiparasitário, porque como a gente faz corticoide em dose alta, é uma das recomendações, porque o corticoide em dose alta, ele pode diminuir a imunidade e a gente pode ter uma infestação por parasita. Então, é uma das causas. No Covid, às vezes, se usa por causa das doses altas de corticoide, tá bom? O metronidazol, que é de 15 a 30 mg por quilo dia, também tem suspensão oral e comprimido, mas o metronidazol a gente não só usa como antiparasitário. É uma droga antiparasitária, mas a gente descobriu também que ele tem efeito bactericida em bactérias anaeróbias. Então, a gente usa em paciente que tem nitrito no sumar de urina, a gente usa em paciente com suspeita de apendicite, então é uma medicação muito boa, tá? A ivermectina, né, que foi tanto falado no Covid, mas é um antiparasitário mais para piolho, tá? Ele não funciona para o Covid, eu não sei de onde foi que saiu essa história, fizeram algum estudo in vitro, mas em vivo não funcionou, tá certo? Só tem comprimido. A permetrina também é um parasitário, que também é o piolho, dá muita coceira. Então, a gente tanto faz no corpo disseminado, como a gente também faz no couro cabeludo, tá bom? Os laxantes, né? No caso, crianças que ficam constipadas, principalmente porque comem muita besteira, não mamam direito, não bebem muita água, né? A gente pode fazer óleo mineral, ele é inerte, ele só deixa as fezes amolecidas, é uma medicação ótima. É de 1 a 2 ml por quilo, né? A solução oral. O risco mesmo é só a questão de eu apresentar alguma alergia ou então ter uma diarreia, né? A gente tem a lactulose de 0,3 a 0,5 ml quilo dia. Aí pode usar de 1 a 2 vezes. A apresentação em xarope e sachê que você dissolve. E a terapia de reidratação oral que a gente faz para paciente com diarreia, né? Que é muito comum, principalmente esse agora, meu povo começou as chuvas, viu? Começa a chover, começa a armoço, começa a diarreia. Tem o soro caseiro, que hoje em dia a gente nem usa mais, porque antigamente recebia da pastoral da criança uma colherzinha, agora a gente não usa mais. Tem o soro padrão, né, os pacotinhos que vem da Organização Mundial de Saúde, e agora tem as soluções comerciais que a gente já compra pronto, o Pedialite, o Floraxidra, então a gente já compra prontinho, vem até com sabor, para a criança é melhor, confesso. Os ferruginosos, né, que a gente usa muito para criança, sempre criança
que sai da amamentação a gente acaba usando, porque eles têm tendência muito a ter anemia ferropriva, né? Tem a dose profilática, que é de 1 a 2 miligramas quilo dia, e a terapêutica, que é quando já tem instalada a doença, de 4 a 6 miligramas quilo dia. Se usa o sulfato ferroso, que o gosto é muito ruim, ou o ferro quelatado gliceminado, que é umas gotinhas, que ele é melhor. Mas aí pelo SUS não tem, pelo SUS a gente só tem o sulfato ferroso. A vitamina D, né, que a gente também usa como profilático, sai do hospital, já sai com essa receitinha de vitamina D, a gente usa até 1 ano de idade, pode fazer de 400 a 8 mil unidades internacionais. Eu normalmente passo por Avit ADE, porque veio também a vitamina A e E, né? E além da vitamina, tem que fazer o banho de sol, não adianta só fazer a vitamina e não dar banho de sol no bebê, que ele pode ficar raquítico. Tem as medicações também de uso tópico, né, nasais, a gente usa muito o bebê quando sai do hospital, a gente já orienta a mãe que ficava fazendo lavagem nasal, principalmente se foi parto cesariano, não foi parto normal, porque ele não espelha muito bem as secreções. Os oftalmológicos, né, no caso a gente faz o CREDE em parto normal, né, porque a criança pode ter risco de ter que pegar alguma contaminação pela via vaginal. Os otológicos, a gente tem muita criança com otite, e os cremes e pomadas que a gente usa principalmente em áreas de fralda, porque crianças têm muitas dermatites de fralda, né? E os famosos antibióticos. Aí, meu povo, é uma horoscopia, a gente tá vendo amígdalas bem hipertrofiadas com placas de pus. Só quando a gente tem a garganta assim é que a gente faz antibiótico. Se for só vermelho, é amidalite viral. Não adianta fazer antibiótico. A pessoa melhora sozinha. Agora, quando tem essas placas de pus, não. Aí a gente tem que fazer antibiótico. Minha escolha sempre é bezetacil, se a mãe permitir, porque melhora com 24 horas. As medicações orais, as crianças cospem, vomitam, não querem, e o efeito, o início de ação demora até 72 horas. Então, a criança ficar sem comer 3 dias, acaba ficando toxemiada. Então, eu prefiro bezetacil. Então, tem a bezetacil, a penicilina benzatina, tem a penicilina procaína, a penicilina cristalina, a penicilina V, que é a oral, né? A amoxicilina com clavulunato, a oxacilina e a ampicilina. Eu prefiro, minha primeira escolha é o bezetacil. Aí a gente tem outros antibióticos, a eritromicina, a azitromicina, que eu acho que depois do Covid vai virar bombom, e a claritromicina, são antibióticos também, tá? Outros antibióticos que são chamados de cefalosporinas, são as classes de antibióticos. Tem a cefalexina, que a gente usa muito para infecção de trato urinário, cefalotina, cefaclor, que eu uso muito para tosse produtiva, cefuroxima, cefatoxima e ceftriaxona, que a gente usa muito na pneumonia. Tem a sulfa com trimetropina, que a gente usa para diarreia com sangue, né, que é a famosa desinteria, que é a diarreia infecciosa, não é uma diarreia viral. Tem a nitrofurantoína, ácido pipemídico e o ácido nalidixílico, também são antibióticos. Aminoglicosídeos, a gente tem e a amicacina, que esse a gente só usa em ambiente hospitalar, tá? Bom, então é isso. Eu vou passar uma atividade para vocês de pesquisa, porque eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre as medicações utilizadas e seguras para a gestante, dependendo do trimestre que ela está, tá bom? Mas eu vou fazer a pergunta vai ser bem feitinha para que vocês consigam compreender e possam estar fazendo essa pesquisa, tá bom? Beijo. A tia tá morta de cansada, mas vai dar tudo certo, tá bom, meu povo? Saúde é isso mesmo, né? Nunca pensei em viver uma pandemia, mas eu dizia muito ontem a uma paciente minha, Deus só dá a manta conforme o frio, né? Minha mãe dizia isso quando era pequena, minha sogra repete. Então, eu acho que se ele deu pra gente essa missão é porque a gente consegue, tá bom? Se cuidem, usem máscara, não façam aglomerações, cuidem de quem vocês amam, tá certo? Quando forem para aula prática, vão de máscara direitinho. A gente vai ver quais são os scalpes que vocês têm que levar para aprender a fazer punção venosa. Vai agulhas, seringas, soro, para que vocês conheçam direitinho, tá bom? Beijo.